Baseado no livro Iniciação Humana e Solar, capítulo 10. A universalidade da iniciação. Esta é a parte 2 de 3 partes. Os comentários são de Michael Robbins. Comentário. O estudo da eletricidade como fenômeno oculto está, relativamente, em sua infância. Sabemos disso, mesmo em termos daquele pequeno aspecto da eletricidade que a humanidade conseguiu aproveitar, que quando os polos positivo e negativo se fundem, há um brilho, uma iluminação. Nós, seres humanos, somos pontos de luz. Nós, como centelhas humanas, somos, de fato, mônadas. O processo iniciático causa a estimulação das centelhas humanas, aumentando sua radiância, temperatura e esfera de influência iluminada. Quando pensamos na iniciação dessa maneira, isso elimina em grande medida o personalismo que muitas vezes cerca a consideração do processo. A iniciação aumenta a luz e, claro, o amor e o poder também, que, como a luz, podem ser expressos em termos de vibração. Voltando ao texto. Os 3 esquemas planetários onde o grande experimento de iniciação está sendo tentado são a Terra, Vênus e um outro. Vênus foi a primeira esfera de experimento, e o sucesso do esforço e a força gerada foi a causa de um esforço semelhante sendo feito em nosso planeta. Nenhum planeta aumenta seu estoque de força, e consequentemente sua esfera de influência, sem incorrer em obrigações e afetar outros esquemas. A troca de força e energia entre esses 2 planetas, Terra e Vênus, é contínua. Um processo semelhante foi instituído recentemente em outro esquema planetário, e quando, na próxima ronda, nossa Terra atingir um ponto na evolução análogo ao do esquema venusiano na época em que sua influência foi sentida por nós, então ajudaremos na estimulação de ainda outro grupo de egos planetários. Ajudaremos na instituição de um procedimento semelhante entre os filhos dos homens em outro esquema. Comentário. Aqui o tibetano confirma que Vênus, com a Terra, é um dos 3 planetas. Ele também formula sua discussão de tal forma que o terceiro membro da tríade pode ser razoavelmente hipotetizado. Ao notar que Vênus foi a primeira esfera de experimento, devemos eliminar Mercúrio das 3 prováveis, porque Mercúrio é mais velho e mais oculto do que Vênus, e, por todas as indicações, alcançou mais. Mercúrio, ao que parece, não tinha a mesma necessidade de progressão que Vênus. Mercúrio é ainda mais oculto e misterioso do que Vênus. É interessante notar o método experimental usado pelas grandes vidas que administram nosso processo sistêmico solar. O sucesso do processo iniciático em Vênus encorajou um experimento semelhante no esquema da Terra. A elevação de Vênus através do processo iniciático de alguma forma obrigou ao nosso planeta, a irmã de Vênus. Todas as vidas em nosso cosmos são elevadas através do sacrifício de vidas maiores e, sendo elevadas, tais vidas devem, por sua vez, sacrificar-se para contribuir para a elevação de vidas de escopo menor. Nós, no esquema da Terra, somos os beneficiários da elevação iniciática de Vênus, e nós, por nossa vez, faremos por outro esquema planetário o que Vênus fez por nós. Essa cadeia de benevolência certamente elimina Mercúrio, porque não estamos em posição de auxiliar na elevação de tal planeta, muito mais antigo que nós, e até mesmo que Vênus. Mas isso não elimina Marte, um planeta intimamente relacionado ao nosso e de menor desenvolvimento, assim como o esquema da Terra é menos desenvolvido que o esquema de Vênus. Quando as ovelhas forem separadas dos bodes na próxima ronda, 3/5 da humanidade da Terra permanecerão no esquema terrestre e 2/5 serão em grande parte transferidos para outro esquema planetário onde as condições serão mais adequadas para seu desenvolvimento. O esquema para o qual a transferência ocorre pode muito razoavelmente ser considerado como Marte, que ainda não é um planeta sagrado. A Terra, embora não seja um planeta sagrado, é considerada como tal internamente. No momento da divisão e transferência na 5ª ronda, terá atingido um status evolucionário análogo ao de Vênus quando se tornou uma forte influência no desenvolvimento do esquema da Terra. Isso foi há aproximadamente 18 milhões de anos? Certamente naquela época, mas muito provavelmente, muito antes dessa época. Se as ovelhas devem ser separadas das cabras, devemos lembrar que as ovelhas pertencem a Áries, que é o signo mais intimamente associado a Marte, seu regente normal e ortodoxo. Se Marte é, de fato, o terceiro dos 3 planetas, no qual o processo de iniciação foi instituído recentemente, então o fato de que ele, como a Terra, está tão intimamente relacionado ao terceiro raio é significativo. Como dito, o terceiro aspecto da divindade não se desenvolveu como deveria dentro do nosso sistema solar, e especialmente em certos planetas do nosso sistema solar. O processo de iniciação traz tais planetas para uma relação muito mais próxima com o grande segundo aspecto, que é a energia primária do nosso atual sistema solar. Em qualquer caso, estamos falando de um tempo milhões de anos à frente,
assim como o início da influência focal venusiana em nosso planeta ocorreu milhões de anos atrás. Os filhos dos homens, naquele outro esquema a ser assistido pelas vidas avançadas do esquema da Terra, serão, em parte, egos planetários do próprio esquema da Terra. Por analogia, a questão é: será possível que houvesse egos venusianos retardatários transferidos para a Terra quando a assistência de Vênus se tornou um fator potente no desenvolvimento da luz no planeta Terra? Ao estudarmos a assistência mútua existente entre vários esquemas planetários, vemos novamente a grande cadeia de hierarquia. O maior auxilia o menor que, por sua vez, auxilia aqueles ainda menores que eles. É uma cadeia de assistência benevolente. Voltando ao texto. Nos 3 grandes esquemas planetários, Netuno, Urano e Saturno, o método de iniciação não será empregado. Eles serão os recipientes daqueles que são esotericamente salvos dentre os outros esquemas. Isso quer dizer que todos aqueles que, em qualquer esquema, alcançam as expansões de consciência necessárias, como serão alcançadas pela maioria da família humana antes do meio do próximo grande ciclo, ou ronda, serão considerados salvos, enquanto o restante será considerado fracasso, e será mantido para desenvolvimento posterior durante períodos posteriores, ou será transferido para aqueles esquemas planetários que, do ponto de vista do tempo, não estão tão avançados quanto o nosso. Esquema da Terra. Esses 3 esquemas principais são os absorvedores e sintetizadores da energia dos outros. Comentário. Muita importância dada aqui a respeito dos 3 planetas sintetizadores, Saturno, Netuno e Urano. Alguém se pergunta sobre a ordem em que eles são mencionados aqui: Netuno, Urano e Saturno. Netuno é o maior dos planetas de segundo raio, considerado monadicamente, neste sistema solar, e talvez, porque estamos no meio de um sistema solar de segundo raio, ele seja mencionado primeiro. Os planetas sintetizadores são planetas absorventes. Eles são de uma natureza tão avançada que eles e suas vidas não precisam ser elevados através do processo de iniciação. Talvez possamos pensar em Saturno, exemplificando tão bem o terceiro raio, que ele define o padrão para o uso desse raio para outras vidas planetárias e vidas menores que o usam de forma retrógrada ou obstrutiva. Uma importante definição oculta da palavra salvo é dada aqui. Aqueles que estão no caminho ou que estão se tornando caminho, um estado que a maioria da humanidade terá alcançado em meados da 5ª ronda, são, ocultamente considerados, salvos. Fica claro que, à medida que os planetas sintetizadores fazem seu trabalho, nem todas as unidades dentro deste sistema solar serão, pelo menos nesta encarnação solar, incorporadas a esses planetas. Há uma sugestão oculta no pensamento de que Mercúrio se resolverá em Urano, Vênus em Netuno, e a Terra e outros planetas brahmicos em Saturno. As resoluções podem ocorrer ao longo de linhas monádicas, mas, também, fontes de origem podem estar envolvidas. Mônadas, por exemplo, associadas por origem relativa ao planeta Netuno podem ser absorvidas em Netuno, e similarmente com os outros 2 planetas sintetizadores. Várias alternativas são apresentadas aqui para aqueles que não conseguirem passar na prova. Outra referência no Tratado sobre um Fogo Cósmico sugere que 2/5 serão transferidos para outro esquema planetário não especificado, que estamos especulando ser Marte. Aqui mais alternativas são oferecidas. Voltando ao texto. Para ser mantido, em um espaço ou lugar não especificado, para desenvolvimento posterior. Tal é o caso agora e imediatamente para vir com algumas das raças aborígenes atuais da Terra. Transferência planetária não parece estar envolvida. Para ser transferido não apenas para um planeta, mas possivelmente para vários esquemas planetários que não estão tão avançados quanto o esquema da Terra. Marte, então, seria apenas um deles. Plutão poderia ser outro, pois, como Plutão não está tão avançado quanto Marte, certamente não está tão avançado quanto o esquema da Terra. Terra, Marte e Plutão são os 3 planetas não sagrados nomeados, mas há outros velados pelo Sol e pela Lua e ainda muitos outros que não são especificados entre os mais de 115 planetas que, de acordo com o Tratado sobre um Fogo Cósmico, existem em nosso sistema solar. Comentário. Começamos a entender algo da sabedoria planetária e do avanço relativo de vários planetas e suas unidades de vida em nosso sistema solar. Tudo isso pode parecer distante de considerações práticas, mas tem um impacto muito definido sobre o desenvolvimento iniciático do ser humano neste estágio de nossa história planetária. Voltando ao texto. Iniciação e os Devas. Pode-se perguntar se os Devas passam por iniciação, e podemos abordar brevemente esse ponto aqui. Comentário. Considerando que em nosso planeta existem 140 bilhões de unidades Devas, em comparação com 60 bilhões de unidades humanas, esta é uma questão significativa.
A maioria das unidades devas, no entanto, não são autoconscientes, e é sobre esse fato que a discussão gira. Voltando ao texto. Iniciação tem a ver com o desenvolvimento consciente do self, e diz respeito ao aspecto de sabedoria do único ser. Ela pressupõe o desenvolvimento do princípio da inteligência, e envolve a apreensão pela unidade humana do propósito e da vontade, e sua participação inteligente nisso através do amor e do serviço. Comentário. Para lidar com essa questão com sucesso, o processo de iniciação deve ser definido de uma forma que evidencie o contraste entre homens e devas. Ao lidar com a natureza do processo de iniciação, notamos a importância do desenvolvimento consciente do self. O verdadeiro self não é de forma. O aspecto da sabedoria é enfatizado no processo iniciático e não tanto o aspecto do amor, embora seu crescimento como resultado da iniciação seja uma inevitabilidade. Notamos aqui que os 3 aspectos da divindade são todos mencionados, mas que inteligência e propósito vontade são enfatizados. Amor e serviço são os meios de participação em propósito vontade. Como a iniciação pressupõe o desenvolvimento do princípio da inteligência, podemos ver quão importantes são as ministrações dos anjos solares que, em muitos homens, implantaram a centelha da mente, ao longo de muitos anos, culticetram o princípio da inteligência. Todos os 3 aspectos da divindade são instrumentais para o eu interior, que não é, essencialmente, nenhum deles. Voltando ao texto. Os devas, com exceção daqueles devas maiores que em ciclos anteriores passaram pelo reino humano e agora estão cooperando na evolução do homem, ainda não são autoconscientes. Eles crescem e se desenvolvem através do sentimento e não através do poder do pensamento consciente. O homem, no entanto, cresce através de expansões de realização autoconsciente, auto-iniciada e auto-imposta. É a linha de aspiração e de esforço consciente, e é a linha de desenvolvimento mais difícil no sistema solar, pois não segue ao longo da linha de menor resistência, mas busca iniciar e impor um ritmo mais alto. Comentário. Recebemos uma distinção fundamental entre a maioria dos devas e os seres humanos. A maioria dos devas ainda não é autoconsciente, a menos que em ciclos anteriores tenham passado pelo reino humano. Há uma certa intercambiabilidade entre humanos e devas. Humanos podem e se tornam, ou se manifestam como, devas de vários tipos, e vidas devas, certamente inconscientes, mas às vezes as autoconscientes, se manifestam como seres humanos. Os próximos séculos revelarão mais sobre tais intercâmbios do que podemos saber atualmente. Uma distinção importante entre o funcionamento humano e deva é dada aqui. Devas crescem e se desenvolvem através do sentimento e não através do poder do pensamento consciente. Devemos parar e refletir sobre o que isso significa para nós. Os devas estão profundamente envolvidos no mundo da forma. O homem, para evoluir, busca se desvencilhar do envolvimento próximo, isto é, das forças involutivas, libertando o self essencial da identificação com diferentes tipos de matéria. O processo pelo qual o homem se desenvolve exige ir contra a linha de menor resistência. É um nadar espiritual contra a corrente. O self como centro é enfatizado em vez de uma rendição desse self à apresentação vibratória do momento. Essa rendição dévica é a razão pela qual os devas são frequentemente chamados de devas suplicantes. Muitas vezes foi dito que o reino humano é masculino, enquanto o reino dévico é feminino. A abordagem masculina necessita de um uso da vontade, correlacionada ao primeiro aspecto da divindade. Por isso é que o homem impõe enquanto os devas acomodam, relacionando-se intensamente com o que é objetivamente apresentado. Os devas investem naquilo que é presentemente. O ser humano, orientado para o futuro e suas possibilidades, busca impor um ritmo melhor e mais elevado à realidade do momento. Ao pensarmos sobre essas diferenças, certos seres humanos podem vir à mente que parecem responder mais ao longo da linha dévica do que o humano. Frequentemente, o que chamamos de temperamento artístico responsivo é mais dévico em sua orientação. Voltando ao texto. Os devas seguem a linha de menor resistência e buscam apropriar-se e experimentar na mais plena maré de sentimento e senciência a vibração das coisas como elas são. Portanto, o método para eles é uma intensidade cada vez maior de apreciação pelo sentimento do momento, e não, como no homem, uma depreciação cada vez maior das coisas como elas são, ou do aspecto material, o que leva a um esforço para alcançar e envolver dentro de sua consciência a realidade subjetiva, ou as coisas do espírito, isto em contradição com a irrealidade objetiva, ou as coisas da matéria. Comentário. Logo acima aprendemos que os humanos seguem a linha de maior resistência. Para os devas, é o oposto. As frases a seguir são maravilhosamente descritivas de seu processo. Voltando ao texto.
Os devas buscam apropriar-se e experimentar na mais plena maré de sentimento e consciência a vibração das coisas como elas são. O método para eles é uma intensidade cada vez maior de apreciação pela sensação do momento. Comentário. Há tanta ênfase no momento presente e no investimento da consciência naquele momento, que a consciência, para os devas, deve ser caracterizada por um certo senso de atemporalidade. Os devas devem ser capazes de uma concentração única sobre a apresentação vibratória do momento. Eles buscam ser completamente identificados tanto com quanto como aquela apresentação. Parece que, no reino Deva, o poder de abstração é muito menos desenvolvido do que no humano. O oposto também é o caso. O homem tem que aprender a emoção da identificação no momento, enquanto ainda preserva o eu que ele resgatou da imersão dentro do reino Deva. DK parece igualar as coisas como elas são com o aspecto material. Sempre insatisfeito, o homem deprecia as coisas como elas são, tentando se elevar acima delas. Homem e Deva são opostos, assim como espírito e matéria são opostos. No entanto, como sabemos, os opostos são um. DK contrasta a irrealidade objetiva, ou as coisas da matéria com a realidade subjetiva, ou as coisas do espírito. Os devas estão investidos na primeira. O homem, embora ainda amplamente preso na primeira, busca abraçar a última. A partir desses contrastes vívidos, começamos a desenvolver uma imagem do homem como rejeitador da matéria em busca da identificação como espírito. Voltando ao texto. Os devas buscam sentir, enquanto o homem busca saber. Para os primeiros, então, aquelas expansões de consciência que chamamos de iniciação não existem, exceto nos casos daqueles seres avançados que, tendo passado pelo estágio humano, sentem e sabem, e que, sob a lei evolucionária, expandem seu conhecimento em grau cada vez maior. Comentário. Se os devas buscam sentir, enquanto o homem busca saber, podemos identificar esse saber com a sabedoria e com o espírito, e sentir com a matéria. Saber, então, é um ato de abstração, enquanto sentir é um ato de participação imersiva. A conclusão apresentada é que a iniciação, como aqui definida, não existe para os devas. Eles não buscam elevar-se acima por meio do conhecimento, sabedoria e vontade. Iniciação é isso. Em vez disso, eles buscam a participação mais plena e intensa naquilo que está sendo criado. Eles não avaliam e repudiam os resultados do processo criativo. Há iniciações, no entanto, para aqueles que passaram do reino humano para o reino dos devas. O iniciado, então, é o conhecedor, e não aquele que sente. Claro, temos que ter cuidado para não tornar a distinção muito arbitrária, pois um estado avançado de conhecimento é muito semelhante a um estado avançado de sentimento. As distinções apresentadas pelo tibetano são muito claras, não são? Para ser completamente humano, é preciso recuar e sabiamente identificar-se com o ser único que não é movido pelas irrealidades da esfera material. Para ser totalmente dévico, a pessoa não apenas se identifica completamente com a apresentação vibratória do momento, mas realmente é essa apresentação. Os dois modos de atividade podem ser descritos como entrada total e abstração total. Fim da parte 2 de 3 partes.